É sabido que a escravidão é um método de exploração humana praticado desde a antiguidade. Nesse trabalho, nos concentraremos na escravidão africana no Brasil, com o intuito de entendermos um pouco a questão racial na atualidade. A escravidão no Brasil fundamentava-se na utilização de escravos das mais desenvolvidas sociedades da África subsaariana. Antes mesmo do início do tráfico negreiro para as Américas, escravos negros eram comumente transportados através do Saara e vendidos no norte da África por mercadores muçulmanos. O tráfico internacional de escravos da África subsaariana para o Brasil foi, certamente, a maior migração forçada da história mundial. Iniciou-se na segunda metade do século XVI e desenvolveu-se no século XVIII e atingiu seu ápice por volta de 1845, até ser extinto em 1850. A maior parte dos escravos africanos vieram de lugares como Angola, Guiné, Benim, Nigéria e Moçambique. Os traficantes trocavam os escravos por produtos como fumo, armas e aguardente. Os escravos comprados eram transportados nos chamados navios negreiros, principalmente para as cidades do Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Luís. As péssimas condições sanitárias das embarcações superlotadas geravam um grande número de mortos. Quando desembarcavam em solo brasileiro, os escravos africanos ficavam em quarentena, onde recuperavam a saúde e engordavam para serem vendidos em praça pública. A maior parte ainda viajava a pé para as regiões mais distantes do interior, onde havia minas ou plantações. Racismo. O discurso sobre raça sempre esteve presente em nosso país. Inicialmente, serviu para marcar e justificar posições sociais, a relação entre senhores e escravos. Quando se começou a constituir a ideia de nação brasileira, o termo raça foi substituído por cor. Esse período foi marcado por fortes pressões do movimento abolicionista. Havia um movimento buscando integrar os diversos grupos sociais presentes em solo brasileiro, ainda que apenas de maneira simbólica. No século XIX surge, então, o paradigma da determinação biológica e cultural, apontando a superioridade ariana, institucionalizando então o racismo. O médico e etnólogo Nina Rodrigues vê na miscigenação a decadência da nação, indicando a imigração europeia como a solução. O negro era visto como raça degenerada e, portanto, o aumento do influxo de sangue branco possibilitaria a construção de uma nação melhor. Já no século XX, criou-se o mito da democracia racial, motivado por autores como Gilberto Freire, que destacavam a miscigenação como característica principal de nossa colonização. Suas ideias foram criticadas posteriormente pela Escola Paulista, a partir de estudos encomendados pela Unesco na década de 1950. O sociólogo Florestan Fernandes desfaz o mito da democracia racial brasileira, que para ele se fundou através de uma naturalização de comportamentos preconceituosos dissimulados. Outra reinvenção do conceito de raça foi implementada pelo movimento negro, que despreza a classificação por cor, retomando a ideia de raça como uma comunidade de origem. Temos ainda a classificação do IBGE, que apresenta uma paleta de 5 cores: preto, branco, pardo, índio e amarelo. Mas o que impera mesmo é a autodefinição, que a partir da pergunta "qual é a sua cor?", nos permite descobrir uma paleta de cores infinita. Uma pesquisa do IBGE, divulgada em 22 de julho de 2011, revelou que a maioria dos brasileiros acredita que a cor e a raça do indivíduo influenciam o trabalho e a vida cotidiana das pessoas. De acordo com o IBGE, estima-se que no Brasil existam 15 milhões de pretos. Segundo os dados do censo de 2010, a cidade de Campos possui 442.363 habitantes, dentre eles 32.850 mulheres e 32.667 homens se declaram de cor preta. Com o intuito de observar situações de racismo e a classificação de cores, buscamos nesse breve trabalho apresentar alguns dados coletados.